Bom, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração já tem algum tempo que eu a escrevi aqui no meu. Eu tenho dois caderninhos, né, gente? Assim, ó, que eu escrevo todo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu saio escrevendo tudo aquilo que o Senhor coloca, né, no meu coração, quando eu faço meus devocionais. E eu preciso escrever, porque o Senhor, quando me dá aquele momento ali que eu tô orando, eu preciso escrever rápido. E aí eu faço, né, a pregação. E a gente vai se basear ali no livro de 1 Samuel 16:3. Vamos lá? 16:3. Vamos aqui, abram comigo, rapidinho. 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13. Peraí. Aqui 16, 12, aqui. Ô, gente, as letras, eu tô mal, viu? As letras tá tudo pequenininha aqui na Bíblia. 16:13. 1 Samuel 16:13. Vamos lá? E diz assim: Assim, enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder. Daquele dia em diante, depois disso, Samuel voltou a Ramã. O livro de 1 Samuel conta a história do rei Davi, né? Na verdade, ele aqui ainda não é rei, ele é apenas o menino Davi. Então, para vocês entenderem onde eu quero chegar, eu quero falar sobre 4 etapas da vida de Davi. Mas antes de falar sobre essas 4 etapas da vida de Davi, eu vou fazer um pouco do contexto da Bíblia e Davi, né? O personagem Davi. Todos os personagens bíblicos da Bíblia, ele tem a ver conosco. Se você for buscar cada personagem, cada livro da Bíblia, você vai trazer alguma coisa para a sua vida. Existe um exemplo, existe um direcionamento, existe uma regra a se fazer, existe algo o qual o Senhor deixou para que nós tivéssemos, né, como um mandamento, além dos mandamentos bíblicos, né, deixado pelo próprio Deus. Então eu digo sempre que a Bíblia, ela não conta a história de Jesus, ela conta a nossa história. A Bíblia tem muito mais a ver conosco do que com o próprio Deus. Na verdade, tudo estava escrito, tudo fazia parte do plano do Senhor deixar o livro, deixar a Bíblia para nós, porque ele já sabia, quando ele criou Adão, que nós precisaríamos de regras, precisaríamos de exemplos, precisaríamos ver ou ler para crer. E muitas vezes tem pessoas que leem a Bíblia, mesmo assim não creem, né? Falam somente de boca. E nesse texto, né, a explicação do texto, você vê que aqui Samuel, ele vai ungir Davi. Ele chega na casa de Jessé, que é o pai de Davi, e ele vai ungir Davi. E naquela época, quando alguém era separado por Deus, Deus mandava que o profeta fosse à casa dessa pessoa, levasse um chifre, né? Que naquela época poderia ser de carneiro, colocava o azeite ou mirra dentro e levava para o sacerdote, e o sacerdote ia e, no caso, e ungia essa pessoa. Naquela época, depois que o Senhor Jesus veio ao mundo como um homem, isso não acontece mais. Mas nós somos separados, porque existe algo maior que foi derramado por nós, que é o próprio sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, automaticamente nós dizemos que somos separados por Deus. Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz em nossas vidas e por nossas vidas. Amém? Então, quando nós vamos à igreja,
Não é porque nós estamos em busca de bênçãos. Quando nós vamos à igreja, não é porque nós gostamos do pastor. Quando nós vamos à igreja, não é porque a igreja é bonita ou nos dá um conforto. Nós vamos à igreja porque entendemos que nós somos separados por Cristo. E quando nós somos separados por Cristo, automaticamente nós fazemos parte do seu corpo, o qual a Bíblia diz que é a sua noiva. A noiva é o corpo de Cristo. Estão todos aqui comigo? Amém? Minha tia, um abraço. Então, assim, não foi por acaso que nós estamos vivos aqui e unidos falando em nome de Deus. Nós estamos aqui unidos e falando o nome do Senhor porque nós somos separados por Deus. E nós entendemos um pouco mais rápidos, vamos dizer assim, do que algumas pessoas, qual é o nosso propósito nesta terra, a qual não é a nossa casa. Nós estamos aqui apenas de passagem. Infelizmente, tem pessoas que vão à igreja em busca sempre de algo. Ir à igreja não é você ir em busca de algo. Ir à igreja é você entender que você vai fazer parte de um corpo. Ir à igreja é muito mais do que você ser abençoado, porque você já foi abençoado no momento que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. A questão não é o que Jesus nos deu, a questão é o que nós vamos dar a ele e o que ele já fez por nós. Não o que a gente vai ganhar dele. O que a gente vai ganhar do Senhor Jesus, isso é lucro, meus amados. Isso aí depende muito mais de cada um do que do nosso próprio Deus. Amém? Então perceba, Samuel ungiu Davi no meio de seus irmãos. Se você for descer mais para frente, você vai perceber que o Senhor, ele planejou que Davi deveria ser ungido no meio de seus irmãos. Então, a gente entra agora nos 4 estágios de Davi, antes dele se tornar rei. E aí é que entra o X da questão, e preste muita atenção, que tem a ver conosco. O primeiro estágio de Davi começa aí, na sua vida emocional. Quando o profeta Samuel chega para ungir Davi. Certo? Você percebe que se você ler o capítulo de 1 Samuel, do capítulo 1 até esse capítulo 16, você vai perceber que Davi tinha tudo para ser um menino frustrado, doente emocionalmente, porque Davi era rejeitado pelo seu pai. Você percebe que todos os seus irmãos sentavam à mesa, mas Davi comia no curral. Davi não permanecia na mesa. Davi era o único irmão que sempre cuidava das cabras e era o último a comer. Você percebe que quando o profeta Samuel chegou à casa, Davi nem foi avisado que o profeta iria. Tanto que, se você perceber no texto, quando Samuel chega para ver os filhos de Jessé, Jessé apresenta os 7 filhos. E Samuel pergunta, só tem esses? Aí Jessé lembra, não, é verdade, tem um que está no pasto. Davi tinha um quadro de homem e de menino improvável. Só que você desce mais um pouco, lá no 18, versículo 18 por aí. E quando Davi chega, Samuel se assusta, porque Davi é o menor dos irmãos. Né? A Bíblia fala, Davi é o mais novo e o menor dos irmãos. E aí o Senhor responde a Samuel que ele não vê como o homem vê. Amém? E Samuel, Deus escolhe justamente o improvável. Que até o profeta Samuel, a gente percebe que pelo indagar, né, pelo relato da Bíblia, a gente percebe que o próprio profeta Samuel se pergunta, é esse, Senhor? Aí o Senhor, sim, é esse, porque eu não vejo como o homem vê. Então, apesar do quadro da vida emocional de Davi, você percebe que Davi matou leão, Davi não se assustou com o urso, Davi ele não se importava com as circunstâncias, porque ele sabia quem ele era e quem era o Deus dele. Davi era totalmente improvável, mas ele tinha uma identidade marcada em Cristo.
Identidade significa idem, igual. Davi tinha um caráter igual o de Cristo, que hoje é o que está faltando dentro das igrejas. Uma busca insensata pelo caráter de Cristo. Amém? E as pessoas estão buscando modificar o caráter de Cristo de acordo com a sua identidade, de acordo com a nossa personalidade. Cada um tem a sua, beleza? Cada um tem a sua. Mas Jesus só tem um caráter. Jesus só tem uma identidade. E é essa identidade que a gente deve buscar. E era assim que Davi se comportava. Amém? Davi, ele poderia ligar para os seus sentimentos. Ele poderia ficar triste pelo fato do pai não colocar para comer, para almoçar ou para fazer as refeições ao meio dos seus irmãos. Mas Davi sabia quem ele era. É o primeiro ponto. A vida emocional de Davi era estável. Deixe a sua vida emocional estável, direcionada para Cristo. Amém? Segundo ponto da vida de Davi. Davi, ele sabia do propósito dele em Cristo. Você vai perceber mais para frente, em 1 Samuel ali 17, que quando Davi derrotou o urso, quando Davi derrotou o leão, ele sempre falava: Cristo está comigo. O meu Deus está comigo. Ele sabia que ele não estava sozinho. E apesar de Samuel ter estado na casa dele, e apesar de Samuel ter ungido ele e dito que ele seria o próximo rei, Davi não se vangloriou com aquilo que ele ouviu. Muitas vezes a gente ouve algumas anunciações proféticas, muitas vezes a gente conquista alguns cargos, muitas vezes a gente tem posições econômicas boas, e isso muitas vezes tira o nosso foco. Não que isso não seja coisas boas, isso são coisas boas quando a gente sabe quem nós somos em Cristo. Nós somos em Cristo não pelas coisas que nós temos, não pelas anunciações que recebemos, não pelos nossos diplomas ou títulos, os quais nós estamos vivendo e exercendo hoje, mas nós temos um propósito no reino, porque assim foi determinado pelo nosso Deus. Muitas vezes o Senhor permite que nós alcancemos certos lugares porque Ele quer saber como você vai se comportar ali naquele lugar. Muitas vezes a gente quer chegar em certos lugares, mas a gente não entende o processo que temos que passar para chegar em certos lugares. E nós não cumprimos aquilo que o Senhor determinou em nossa vida. Então nós passamos a vida toda perguntando ao Senhor por quê. Direcionamos os nossos olhos para lugares os quais não é aquilo que o Senhor quer. E como descobrir, Michele? Como descobrir aquilo que o Senhor quer para nossas vidas? Tendo intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, o Senhor vai esclarecer por que você existe. Não tem nenhuma pessoa criada por Deus que não exista uma missão ou um propósito. Existem pessoas que não sabem por que existem. Existem pessoas que não sabem qual é o seu propósito. Mas que ela tem uma missão, ela tem. Porque eu sempre tenho uma coisa que eu falo engraçado. O Senhor, Ele não dá ponto sem nó. O Senhor, Ele não dá ponto sem nó. Então, se você tem um propósito do reino em seu trabalho, o Senhor vai te direcionar. Porque é em seu trabalho que você vai exercer o pregar e o evangelho. É onde você está. E o Senhor vai te direcionar para isso. O cumprimento, ele vai exigir o processo. E as pessoas muitas vezes se perdem por conta do ato profético. Porque se vangloriam. Porque acham que tudo aquilo que conquistou foi por conta das suas forças.
porque se distraem, muitas vezes com bandejas. E o inimigo, isso aí é um ponto assim que eu quero que vocês prestem muita atenção. O inimigo, muitas vezes, ele é muito traiçoeiro. Mas ele é altamente ardiloso. Ele não vai lhe oferecer algo o qual você não pense que é o seu propósito. Ele vai lhe oferecer algo muito bom. Aliás, ele vai lhe oferecer algo tão bom, tão parecido com aquilo que você sonhou, tão parecido com aquilo que você está pedindo a Deus, a ponto de você achar que aquele lugar, aquela circunstância, aquelas pessoas é aquilo que você pediu a Deus. Se você não tiver muito com os olhos abertos no Senhor e contritos verdadeiramente naquilo que você quer, você se perde em distrações. Você se perde no meio do processo. Eu digo isso com toda clareza, porque muitas vezes eu me perdi no processo. Porque muitas vezes eu estava orando, muitas vezes eu estava direcionada assim, mas as distrações são muito boas. A ponto de você dizer, ai meu Deus, isso aqui, toda a bênção, todas essas coisas boas são do Senhor. Não, nem tudo que é bom vem do Senhor. Porque o inimigo também lhe dá coisas boas, justamente para que você se perca no processo. Muitas vezes o seu processo é um processo doloroso, muitas vezes é um processo sem lágrimas, é um processo no qual você tem que se transformar. E a Bíblia, ela não é um livro de autoajuda. Eu digo muito isso. Se você senta numa cadeira de igreja e você diz que aquela palavra não foi para você, você não estava ali. Porque toda palavra que vem da Bíblia, ela lhe confronta a se transformar. Tudo que vem do céu, ela pede uma mudança de você. Então, não busque um livro de autoajuda dentro da Bíblia, porque você não vai achar. Tudo que você lê ali condiz justamente com a natureza do homem. Você precisa se transformar, você precisa ver tudo que você precisa mudar ali. Está na Bíblia, mas as pessoas procuram em outras coisas e muitas vezes se justificam. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ah, é o meu jeito de ser, é a minha essência. Eu não mudo, porque a essência não se muda. Essa frase aí veio do Satanás não tem coração, né? Mas veio da mente do cão, porque eu creio que existe um Deus que transforma, porque o meu Deus abriu o mar vermelho, meu Deus ressuscitou Lázaro, meu Deus fez paraplégico andar, então por que ele não vai me transformar? Agora existe a minha dependência em Deus, existe a minha busca diária em Deus, existe o meu examinar em Deus. Amém? Existe o processo que a gente precisa passar. O Senhor, ele só começou a pregar com 30 anos. Jesus nasceu da barriga de Maria, né? Teve todo o processo dele de crescimento, criança, adolescente, jovem. A Bíblia não fala isso, mas com certeza Jesus deve ter caído, deve ter brincado de pedra, deve ter brincado de corrida, deve ter tido alguma ferida e teve que chorar, porque ele também sentiu dor quando era pequeno. A mãe, José e Maria, deve ter reclamado com ele algumas vezes, falado aqui pode, aqui não pode, meu filho, essa cadeira você vai cair, vai bater a cabeça, não pegue ali. Como a gente faz hoje com os nossos filhos, né? Não pegue em tomada, não pode isso, menino, não vá pra rua, porque senão você vai ser atropelado. Não ande com fulano, que essa pessoa aqui não tem boas companhias. A gente faz isso com os nossos filhos hoje, então eu fico imaginando que Maria e José também fizeram isso com Jesus. Justamente proposital a Deus. Deus fez tudo isso propositadamente, porque ele queria que nós víssemos que Jesus veio como nós. Jesus sentiu tudo aquilo que nós sentimos, gente. É por isso que nós devemos buscar o caráter dele. Devemos criar uma identidade em Jesus. Jesus, ele só começou seu ministério aos 30 anos. Até os 30 anos, ele cumpriu o propósito dele em ser o carpinteiro. Então, ele aprendeu todo o manuseio de uma carpintaria. Às vezes, a gente precisa passar por certos propósitos, os quais a gente não entende, mas justamente para que lá na frente a gente possa cumprir um propósito maior.
Às vezes a gente quer crescer muito rápido, em todos os sentidos. Às vezes a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe da nossa inteligência. E às vezes a gente quer nos elevar antes mesmo do Senhor fazer isso. E não dá certo. A queda é muito maior. Você se capacita, mas quem te levanta é Deus. Você faz a sua parte, sim, mas quem te dá a vitória é o Senhor e não você. Gravando. Então, nós devemos respeitar o processo. Terceiro ponto é a maturidade que a gente alcança em todos os processos. O Senhor precisou chegar até 30 anos para adquirir uma maturidade para poder pregar, para adquirir justamente tudo que ele precisava necessariamente com a idade para poder exercer o seu ministério. Nós devemos respeitar o tempo do Senhor, nós devemos respeitar todo o tempo de preparo e entender que esse tempo de preparo é importante para a nossa maturidade. É importante para o nosso crescimento. Ah, é cruzar os braços e não fazer nada? Não. É você entender que você precisa buscar a sua capacitação naquilo que você entende, o qual o Senhor te separou para fazer. Amém? Então, eu quero ser missionária. Então, eu preciso me capacitar. Então, o que é que eu faço? Eu vou fazer um ministério. Eu vou estudar teologia. Mas existe um tempo de preparo dentro do seminário para isso. Existe um tempo para estudar. Existe um tempo para me capacitar. E no momento certo, quem vai me levantar, e se assim for da vontade dele, é o Senhor e não eu. Não adianta eu carregar uma placa. Gente, ops, ei, eu tô fazendo teologia. Aqui, ops, ei, me chame aqui, viu? Ops, venha, me chame. Não adianta fazer isso. Porque quem nos levanta e quem diz o nosso propósito é o Senhor. Verdade. Quando você se levanta sem ordenança do Senhor, você transforma a bênção de Deus em maldição. É por isso que muitas vezes Deus não lhe dá, porque você não tem maturidade para viver aquilo que Deus está te dando. É a mesma coisa se eu pegar um carro e der para meu filho Joaquim. Meu filho Joaquim só tem 5 anos. Se eu pegar um carro, não vou falar nem Joaquim, mas vamos dizer assim, eu pegar um carro e eu der para uma criança de 14 anos dirigir. Ele não tem maturidade para dirigir um carro. Ele não tem carteira, ele precisa esperar todo o processo. E muitas vezes, por conta da nossa ansiedade, muitas vezes por conta de confiarmos muito em nós, não que isso não seja bom, entenda, a confiança é primordial, mas a gente precisa primeiro ter confiança em Deus e não ultrapassar isso, porque nós não estamos acima do Senhor. O Senhor está acima de nós. Ele é o nosso Criador. Ele criou o nosso propósito e depois Ele nos criou. Não ao contrário. Então, assim, o que levou Davi a ser rei foi justamente o que estava no coração de Davi. Porque Deus nos conhece desde o dia que a gente nasceu. Deus via o coração de Davi. Era um coração contrito no Senhor. Era um coração em arrependimento. Era um coração que não ligava para certas besteiras, sabe? Davi, se fosse hoje, eu acho que isso era motivo de briga em muita casa. Porque você vê todos os seus irmãos sentar à mesa e teu pai mandar tu ir pro curral, era uma guerra. Então, muitas famílias não teriam estruturas para isso. Tanto que quando Davi começou a se elevar, você vai perceber na história que os irmãos de Davi, muitos invejaram. Os próprios irmãos de Davi. Foi assim também com José. Então, entenda que a história de Davi, a gente aprende que os nossos processos são para nos moldar. A Bíblia conta que Davi passou alguns anos fugindo de Saul. Ele poderia chegar lá. A Bíblia fala que Davi tocava harpa para Saul. Você acha que Davi, a Bíblia não fala isso, mas eu fico imaginando, ele não teve vários momentos que ele poderia chegar lá, pegar uma faca, uma adaga e matar Saul e acabar logo com aquilo?
com certeza, ele teve várias oportunidades, inúmeras, de matar Saul, mas ele não fez isso porque ele respeitou o processo do Senhor. Davi sabia quem levantou ele foi Deus. Davi sabia que o fato dele ser rei não é pela capacidade dele de coordenar, ou de guerrear, ou de vencer as guerras, mas porque assim determinou o Senhor. Então ele respeitou o processo, o qual Deus colocou ele. Davi fugiu inúmeras vezes, viveu dentro de cavernas, ficou lá dentro, teve que se esconder. E isso com certeza não deve ter sido fácil para Davi. Muitas vezes Davi teve que se fingir de louco, a Bíblia conta isso, para não morrer. Então, com certeza, o processo de Davi não foi um processo fácil. E muitas vezes a gente pergunta, Senhor, por que a gente está passando por isso? Senhor, por que a gente está passando por essa dificuldade financeira? Senhor, por que meu filho está vivendo assim? Senhor, por que fulano é assado? É porque, tanto porque pergunta para o Senhor. E você não para perguntar, Deus, o que tu queres me ensinar? Aonde você quer chegar com a minha vida? Com tudo isso. O que, Senhor, eu preciso crescer para aprender com isso? Porque, com certeza, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Com certeza, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. E o quarto ponto é, ao final do processo, Davi recebe a dupla honra. Primeiro, Davi foi ungido. Depois, ele subiu ao trono. Então, perceba que no final de todo o processo, existe a dupla honra. Mas você precisa passar pelo processo. Você precisa passar pelo deserto. O deserto não é lugar de morte. O deserto é lugar de amadurecimento. É lugar de crescimento. E enquanto você não amadurecer, enquanto você não florescer nesse deserto, você vai permanecer ali. Pergunta ao Senhor o que Ele quer com a sua vida, ali neste lugar, ali com aquelas pessoas. Muitas vezes não entendemos porque o Senhor permite que estejamos em certos lugares, ao redor de certas pessoas que estão nos fazendo mal. Eu chamo de pessoas incontornáveis. E eu parei de perguntar isso ao Senhor. E eu comecei a perguntar assim, Senhor, o que eu posso fazer para essas pessoas se sentirem amadas assim? Ficar em silêncio? Tudo bem, Deus, então eu vou ficar em silêncio. Sorrir? Então tá, Deus, eu vou sorrir. Amá-las? Então tá, Deus, eu vou amá-las. Muitas vezes o Senhor diz, se cale, não fale nada. Então eu me calo. Eu entro muda e saio calada. Muitas vezes o Senhor fala, dê a outra tapa, dê outro lado para bater. Tem vezes também que o Senhor diz, responda, filha. Responda ao tolo, conforme a sua tolice, para que ele não pense que está ficando sábio. Provérbios 6. Assim diz a Bíblia. Tem momentos certos para ser respondido. Todas as vezes que eu agi com impulsividade, todas as vezes que eu quis ferir com a língua, eu tive que retornar e pedir perdão. Quando Deus nos separa, é porque existe algo maior, queridos, para nós. Então, eu sou separada, assim como você também é. Deus, Ele sabe todas as coisas sobre a nossa vida. Ele sabe do dia que a gente nasce até o dia que Ele vai nos levar. Só que Deus não é besta. Eu falo isso todas as vezes. Deus sabe os processos que nós devemos passar e que nós temos que passar para alcançar essa maturidade. E não adianta a gente querer pular, dar o velho jeitinho. A gente vai ter que passar por isso. A gente vai ter que passar para alcançar muitas vezes o lugar que o Senhor nos deseja. Ou não. Tem pessoas que ficam ali eternamente naquele deserto. Tem pessoas que ficam eternamente naquele processo e não saem. Amém? Amém. E essa noite eu quero finalizar com isso. Já vou finalizar esse nosso estudo hoje. Mas eu queria que vocês passassem a olhar os problemas de uma forma diferente. Porque Deus é um Deus de solução.
O problema é que a gente quer resolver os problemas do nosso jeito, na nossa hora, e ansiosamente a gente acha que tem que ter uma solução ou que tem que ter um culpado para todas as coisas. Vamos olhar os problemas de uma forma diferente. Vamos olhar os problemas de uma forma espiritual e entregar a Deus, que Ele vai resolver. Amém? É isso que eu tenho para falar a vocês essa noite. Esse estudo bíblico de Samuel, assim, falou muito ao meu coração. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu era, né? Tento controlar bastante a minha ansiedade. Já fui muito mais impulsiva do que sou hoje. Hoje eu prefiro muitas vezes, se eu não posso abrir a boca para abençoar, eu me silencio. Eu fico calada muitas vezes para não magoar. Eu me retiro do local. Eu me afasto um pouco, justamente porque eu sei que aquilo que eu vou falar não vai edificar a vida de ninguém, principalmente da outra pessoa, por mais que ela mereça ouvir, por mais que eu esteja certa e a pessoa esteja errada. Eu aprendi que tem verdades que não tem que ser ditas por nós. O nosso papel é apenas orar, porque a verdade, ela normalmente dói. Eu não sei vocês, mas tem vezes que eu sento para ouvir uma pregação e aquela pregação entra como se fosse uma flecha no meu coração. Exatamente essa sua. Então, eu percebo que eu digo assim, Senhor, tá doendo. Eita, aí eu brinco, né? Eita, que as costas aqui tá doendo. Por quê? Porque eu fui confrontada a mudar. Eu fui confrontada a examinar essa natureza pecaminosa que eu tenho. Porque do dia que a gente nasce, nós já temos uma natureza pecaminosa. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o inimigo ele para de ter poder sobre as nossas vidas, mas ele ainda tem influência. Por quê? Por conta da nossa natureza pecaminosa. E aí entra o nosso desejo de dizer não a ele. Entra a nossa força de dizer não a ele. Por quê? Porque nossos olhos estão em Cristo. Por que eu amo vocês? Eu amo vocês porque vocês são filhos amados de Deus. Não porque você é meu pai. Não porque minha tia é minha tia. Não porque Dalva é minha amiga. Não porque Lene é minha prima. Eu amo vocês porque o meu pai ama vocês. E a minha opinião sobre vocês não interessa a Deus, porque Ele vai continuar amando vocês, por mais que eu não ame vocês. Mas como eu quero o caráter em Cristo, eu quero ter a minha identidade em Cristo, eu preciso nutrir o amor pela vida de vocês. É assim que funciona o nosso reino. É assim que funciona o reino de Deus que está aqui. O reino de Deus são os meus relacionamentos. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus não tem localização. O reino de Deus é semeado agora, porque o rei ele vai chegar. E quando ele chegar, ele quer o reino pronto. E somos nós os semeadores. Infelizmente as pessoas não entendem isso. Davi já semeava. Davi já plantava naquele momento. Perceba que eu estava estudando isso. Perceba que Saul também foi escolhido por Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus andava com Saul. Mas por que Deus resolveu tirar o espírito de Saul? E Davi, quando foi rei, pecou tantas vezes. A gente pode até dizer que Davi pecou mais vezes do que Saul. Se é que existe uma balança de pecado, a vida de Davi, a família de Davi, foi destroçada pelos erros de Davi. Mas por que ao final da vida, Deus fala, tu és o meu filho amado, tu és um filho segundo o meu coração. Por quê? E enquanto isso, Saul fez bem menos do que Davi. E o Senhor renegou Saul e disse, de ti eu tirarei o meu espírito. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus olhou lá na frente. Nós temos uma
visão do presente. Nós somos seres limitados, mas Deus é o Deus do futuro. Deus sabe da sua vida até o dia que você vai embora. Então ele viu o coração contrito de Davi. Ele viu o arrependimento verdadeiro de Davi, mas ele ouviu a justificativa de Saul quando ele disse que era para matar todos daquela cidade. E Saul disse: "Ah, não, eu não matei porque eu fiquei com pena dos meus soldados." Deus viu que não foi isso. Deus viu que Saul ia justificar dessa forma todas as vezes para poder aliviar o seu ego, para poder se vangloriar daquilo que a vitória não era de Saul. Quem dava a vitória a Saul era o próprio Deus. Mas Saul se vangloriou pela vitória. E Deus viu que Davi não iria fazer isso. Todas as vitórias de Davi foram entregues a Deus. Deus já sabia o coração de Davi. Por isso que Davi se tornou homem segundo o coração de Deus. Se torne a mulher ou o homem segundo o coração de Deus. Não é o fato de você pecar. Nós somos falhos, mas é o fato de se arrepender verdadeiramente, de boca e de coração. Se confessares de boca e verdadeiramente de coração que eu sou o teu Deus, eu sararei as vossas feridas. Então, queridos, a questão é o examinar. A questão não é andar em perfeição. A questão é perdoar. A questão é justamente essa. É se arrepender verdadeiramente e não pecar mais. Pelo menos não naquele ponto. Amém? Amém. Que possamos aprender com esta palavra de Davi, e crescer, tá bom? Agora eu quero ouvir um pouquinho vocês sobre esse estudo. Falou muito ao meu coração. Eu gosto muito de falar sobre o rei Davi. A gente tem muitas coisas para aprender, né, com ele. Mas eu quero ouvir um pouquinho vocês, porque não é um monólogo. Vamos lá? Pra gente orar. Vê quanto tempo tem aqui. 37 minutos. Dá tempo ainda. Eu tenho 1 hora ainda aqui no aplicativo. Meio cheia hoje. Lene nunca falta. Eu senti falta de meu tio César hoje, Lene.